Olá, boa tarde para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo a essa edição. Estamos ao vivo, agora 1h02 pelo horário de Brasília. A partir de agora você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. Vamos aos destaques de hoje. Valor médio da cesta básica de alimentos fechou outubro em queda em 5 das 8 capitais analisadas. Polícia Federal diz que já identificou manifestantes que agrediram policiais rodoviários federais no Pará e em Santa Catarina. Câmara dos Deputados aprova projeto de lei que reconhece o cristianismo como manifestação cultural aqui no Brasil. E ainda, no destaque internacional, o governo de Uganda diz que vai encurtar período escolar para tentar conter o surto do vírus Ebola entre os estudantes. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora. Damos início a essa edição falando de economia. O valor médio da cesta básica de alimentos fechou outubro em queda em 5 das 8 capitais analisadas mensalmente pela Fundação Getúlio Vargas. No mês, as cidades que apresentaram as maiores altas foram Curitiba, com 2,9%, e Manaus, com 1,1%. Já Belo Horizonte, com menos 4,3%, e Salvador, com menos 3,5%, registraram as maiores quedas. A cesta mais cara continua a ser a do Rio de Janeiro, seguida pelas de São Paulo e Fortaleza. Por outro lado, as capitais Belo Horizonte, Manaus e Brasília registraram os menores valores. Dos 18 produtos da cesta básica, 3 apresentaram aumento de preço em todas as capitais: legumes, frutas e farinha de mandioca. Na contramão das altas, o leite apresentou queda nas 8 cidades. E ainda falando de economia, o Índice Geral de Preços de Disponibilidade Interna registrou queda de 0,72% em outubro, após uma redução de 1,22% em setembro. Os números foram divulgados hoje pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas. O dado ficou dentro do intervalo das previsões do mercado financeiro, que estimavam uma queda entre 0,43% e 0,92%, com mediana negativa de 0,75%, de acordo com a FGV. Com o resultado, o Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna acumulou uma elevação de 4,89% no ano. Em 12 meses, houve aumento de 5,59%. A Fundação informou ainda os resultados dos 3 indicadores que compõem o IGPDI. O Índice de Preços ao Produtor Amplo Disponibilidade Interna, que representa o atacado, teve redução de 1,04% em outubro, ante uma queda de 1,68% em setembro. O Índice de Preços ao Consumidor Disponibilidade Interna, que apura a evolução de preços no varejo, subiu 0,69% em outubro, após alta de 0,02% em setembro. Já o Índice Nacional de Custo de Construção Disponibilidade Interna, que mensura o impacto de preços na construção, teve elevação de 0,12% em outubro, depois da alta de 0,09% em setembro. O período de coleta de preços para o índice de outubro foi do dia 1º ao dia 31 do mês. Mudando de assunto, uma semana depois, 4 bloqueios e 9 interdições parciais foram registradas nesta manhã nas rodovias federais e ao menos em 3 estados. Segundo dados da Polícia Rodoviária Federal, grupos ainda bloqueiam rodovias ilegalmente no Mato Grosso e Paraná. E em Rondônia há pelo menos 6 pontos com interdições em estradas. A Polícia Rodoviária informou que até a noite desta segunda-feira, 1.070 manifestações haviam sido desfeitas. A Polícia Federal diz que já identificou os manifestantes que agrediram policiais rodoviários federais no Paraná e em Santa Catarina.
Os agentes ficaram feridos enquanto tentavam desbloquear rodovias interditadas. A agressão aconteceu nesta segunda-feira durante a tentativa de desbloqueio de vias por agentes da PRF no Pará e em Santa Catarina. No município de Novo Progresso, no Pará, ao menos 18 pessoas já foram identificadas. A corporação negociava a liberação de rodovia quando os manifestantes atiraram pedras e pedaços de pau contra as viaturas, além de usar fogos de artifício e até armas de fogo. Agentes da Polícia Rodoviária Federal ficaram feridos. Já em Santa Catarina, o ataque ocorreu no município de Rio Sul, a cerca de 190 quilômetros da capital, Florianópolis. Os manifestantes se concentravam na BR-470. Os vídeos mostram que os policiais foram cercados por dezenas de homens, alguns empunhando barras de ferro e outros atirando objetos. Um envolvido nas agressões foi preso e ao menos 2 agentes tiveram lesões leves na cabeça e braços. Segundo a Polícia Federal, os 2 episódios estão relacionados com os protestos que acontecem desde a divulgação dos resultados do segundo turno das eleições presidenciais no dia 30 de outubro. E agora uma boa notícia para quem busca uma recolocação aí no mercado de trabalho. Começou hoje um evento gratuito que vai oferecer 6.000 vagas de trabalho em todo o país. O Mundo Senai tem ainda a opção para estágio e jovem aprendiz de diferentes áreas e níveis de formação. O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial vai realizar a Feira de Talentos Contrate-me Virtual, com vagas de trabalho, estágio e jovem aprendiz de diferentes áreas e níveis de formação. Devem ser selecionados candidatos para 6.000 vagas de emprego em 26 estados e no Distrito Federal. Segundo a organização do evento, as mais de 30 empresas participantes têm vagas para eletricista, mecânico, técnico em manutenção, analista em marketing digital, designer, entre outras. Além das oportunidades de trabalho, mais de 350 unidades vão ter oficinas, visitas guiadas, palestras e cursos para ajudar jovens e adultos a conhecerem as profissões industriais. Os candidatos também podem participar de palestras online sobre trabalho e carreira. O processo seletivo acontece pela plataforma Contrate-me, que utiliza a inteligência artificial para selecionar os candidatos a partir do currículo, considerando as competências técnicas e socioemocionais dos perfis cadastrados. Para se candidatar às vagas, os interessados devem ter o cadastro na plataforma Contrate-me. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que reconhece o cristianismo como manifestação cultural aqui no Brasil. O objetivo do projeto é valorizar a importância do cristianismo na história do Brasil e na formação da sociedade nacional. Uma relevância que é comprovada em números. O projeto ressalta que 86,6% da população brasileira, ou seja, quase 9 em cada 10 pessoas, se dizem cristãs. Por isso, podemos dizer que somos um país cristão, diz o texto. O projeto de lei é de autoria do deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, mas a matéria aprovada em plenário é do deputado Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal. O projeto ainda teve alteração para ser caracterizado como nacional. A proposta segue agora para o Senado. Faltam menos de 20 dias para a famosa Black Friday e muitos consumidores já estão se planejando. A data é considerada uma oportunidade para comprar produtos com preços mais acessíveis. E no topo da lista de interesse dos consumidores estão celulares, eletrodomésticos e eletrônicos. Muitos consumidores já estão fazendo pesquisas de preços e guardando dinheiro para poder fazer compras na Black Friday. A data pode dar a chance para o consumidor comprar mais com menos. Um terço dos interessados em promoções planeja desembolsar entre R$ 1.000 e R$ 3.000 neste ano. De acordo com uma pesquisa da Conversation, que é uma agência especializada em buscas virtuais, os produtos que lideram a lista de intenção de compras para a Black Friday deste ano são os smartphones, eletrônicos e eletrodomésticos. Conforme o levantamento, itens de moda e acessórios, calçados e cosméticos fecham a lista como os principais interesses nas compras na data, celebrada anualmente na última sexta-feira do mês de novembro. Além dos itens preferidos, a pesquisa também questionou o valor que os consumidores pretendem gastar na oportunidade.
Para 32% dos entrevistados, a intenção é investir entre R$ 1.000 e R$ 3.000 em suas compras durante o evento. Outros disseram que vão investir entre R$ 500 e R$ 1.000, e 17% estão mais cautelosos e pretendem fazer compras entre R$ 150 e R$ 300. O preço dos produtos é o item mais importante na decisão de compra para parte dos consumidores. Os números também revelam um aumento na intenção de compra, com percepção de que 96% pretendem fazer alguma compra neste ano. A estimativa é 8 pontos percentuais maior do que a Black Friday do ano passado. Olha, e vale destacar que o levantamento ouviu 400 brasileiros entre os dias 12 e 13 de outubro. A margem de erro é de 5% e o nível de confiança é de 90%. E olha, e antes do intervalo, a gente atualiza para você a previsão do tempo para esta tarde. Vamos juntos fazer um giro por algumas cidades para ver como está o tempo nesse momento? A gente começa falando da cidade de Açailândia, no Maranhão. A região registra nesse momento 27 graus. Podemos ver que algumas nuvens carregadas ainda permanecem pela região e por isso tem previsão de chuva a qualquer hora do dia. Vamos para a próxima cidade? Essas são imagens de Macapá, capital do Amapá. O tempo está bem parecido. O céu está um pouco encoberto, quer dizer, bastante encoberto, mas por enquanto o tempo segue firme por lá. A cidade registra neste momento 29 graus, com pouquíssima possibilidade de chuva para esta tarde. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. Vamos com a câmera 10 lá fora? Essas são imagens ao vivo aqui da capital paulista. O dia segue ensolarado por aqui, mas o vento ainda continua um pouquinho gelado. De volta comigo? São Paulo registra nesse momento 23 graus e o tempo deverá seguir firme a tarde toda. E veja a seguir, governo de Uganda diz que vai encurtar período escolar para tentar conter o surto do vírus Ebola entre a população. E ainda, estudantes já começam a ficar animados com a proximidade das férias. Mas para os pais o período é de preocupação com o aumento das mensalidades. Não saia daí, nós voltamos já já. Já estamos de volta ao vivo, agora 1h17 pelo horário de Brasília e voltamos com os destaques internacionais. O governo de Uganda informou que vai encurtar o período escolar para tentar conter a propagação do vírus Ebola entre os estudantes. O país tem vivido mais um surto da doença e até agora mais de 50 mortes já foram registradas. De acordo com o Ministério da Educação de Uganda, o período escolar será reduzido e as escolas serão fechadas antes do fim do ano letivo. De acordo com a pasta, as salas de aula do país, que são densamente lotadas, deixam os estudantes e funcionários vulneráveis à infecção com o vírus Ebola. Autoridades da Uganda têm lutado para tentar conter o surto da doença. De acordo com o Ministério da Saúde do país, quase 140 casos foram confirmados e cerca de 53 pessoas morreram, incluindo crianças e adolescentes. A infecção com o vírus Ebola provoca febre hemorrágica, dores de cabeça e nas articulações, além de calafrios e fraqueza muscular. O vírus que circula em Uganda é a cepa do Ebola do Sudão, que ainda não possui vacina com eficácia comprovada. Depois da retomada das relações diplomáticas entre a Venezuela e a Colômbia, os dois países voltaram a permitir voos entre os territórios. O primeiro voo da Venezuela até a Colômbia, depois do restabelecimento das relações diplomáticas entre os dois países, decolou na noite de segunda-feira, depois de mais de 2 anos de suspensão das conexões aéreas diretas. O Boeing da companhia aérea venezuelana Turpial partiu no final da tarde local do Aeroporto Internacional de Maiquetía, que atende Caracas. A Turpial, uma pequena companhia aérea privada fundada em 2016, com sede na cidade de Valência, também opera voos internacionais para o Panamá e Santo Domingo. Inicialmente, a Venezuela tentou retomar a conexão pela estatal Conviasa, mas as sanções impostas pelos Estados Unidos impossibilitaram. A estatal colombiana Satena tem previsão de voar para Maiquetía na próxima quarta e em 28 de novembro, uma nova rota Barranquilla-Caracas vai ser inaugurada.
A retomada dos voos ocorre depois da recuperação das relações bilaterais dos países com a chegada de Gustavo Petro ao poder na Colômbia. Elas tinham sido rompidas em 2019 devido ao apoio do governo antecessor colombiano ao líder opositor venezuelano Juan Guaidó. A Coreia do Norte negou nesta terça-feira ter qualquer envolvimento ou negócio de armas com a Rússia. O país ainda afirmou que não tem planos de se unir a Moscou. A afirmação foi feita após o porta-voz da Segurança Nacional da Casa Branca, John Kirby, dizer que a Coreia do Norte estava fornecendo secretamente para a Rússia projéteis de artilharia. Ele também havia informado que Pyongyang estava tentando ocultar os embarques, canalizando através de países do Oriente Médio e África. De acordo com o Ministério da Defesa da Coreia do Norte, que já havia negado as relações com a Rússia em meados de setembro, a acusação dos Estados Unidos é uma tentativa hostil de manchar a imagem do país na arena internacional. A Coreia do Norte é um dos poucos países que expressou apoio à anexação de territórios da Ucrânia pela Rússia. Especialistas dizem que a Coreia do Norte é uma boa fonte de munição para a Rússia, porque mantém um estoque significativo de projéteis. A presidência da COP27 divulgou nesta terça-feira um relatório em que estima os valores para o financiamento do combate às mudanças climáticas. O relatório afirma que os investimentos nos mercados emergentes e em países emergentes devem servir para reduzir as emissões, reforçar a resiliência e restaurar a natureza. O valor total necessário para os objetivos deve chegar a 2 trilhões e 400 bilhões de dólares por ano até 2030, com aproximadamente 1 trilhão procedente de investidores internacionais, países desenvolvidos ou instituições multilaterais. O atual nível de investimento nesses países chega a 500 bilhões de dólares. O texto do relatório descreve uma série de medidas globais para tentar manter vivo o objetivo de aumento máximo da temperatura de 1,5 graus Celsius. Os países emergentes incluem aqueles em desenvolvimento que registraram grande crescimento nas últimas décadas, como Brasil, Índia, África do Sul, Indonésia ou Vietnã. A China, que é a segunda maior economia mundial e maior emissora de gases do efeito estufa, é um caso à parte. O mês de outubro deste ano na Europa bateu recordes de temperatura. O anúncio foi feito hoje pelo Serviço de Monitoramento de Mudanças Climáticas, Copérnicos. As temperaturas médias ficaram quase 2 graus Celsius acima do período de referência entre 1991 e 2020. O Copérnicos, que não dispõe de dados comparáveis anteriores a esse período, já tinha anunciado que o verão de 2022 no continente foi o mais quente dos registros, com temperaturas 1,34 graus Celsius acima do normal. A vice-diretora do serviço afirmou que as consequências das mudanças climáticas já estão manifestas e que são necessárias ações ambiciosas durante a COP27 para garantir as reduções de emissões para estabilizar as temperaturas em um nível próximo à meta estabelecida pelo Acordo de Paris. O Copérnicos afirmou que uma onda de calor causou temperaturas recordes diárias na Europa Ocidental e um outubro recorde na Áustria, Suíça e França, bem como em grande parte da Itália e da Espanha. A Europa é o continente de aquecimento mais acelerado em todo o planeta. Nos últimos 30 anos, o continente viu as temperaturas subirem mais do que o dobro da média global, com um aumento de 0,5 grau a cada década, de acordo com a ONU. Bom, já estamos chegando ao fim dessa edição, mas antes, nessa época do ano, estudantes já começam a ficar animados aí com a proximidade das férias, claro. Mas para os pais, o período é de preocupação com o aumento das mensalidades das escolas. E olha, segundo um levantamento de uma consultoria, os novos reajustes deverão pesar no orçamento familiar. Tirar os filhos da escola onde estudam foi a única solução encontrada por Ana e o marido quando descobriram qual seria o reajuste das mensalidades. Para os menores de 13 e 5 anos, segundo a mãe, o preço não subiria tanto. Já para o mais velho de 11, que em 2023 vai para o ensino fundamental 2, o aumento seria bem salgado. Somando as 3 mensalidades, a gente teria um aumento de 30% no total e a gente aqui em casa não teria como absorver esse aumento, né? Se dividido por criança, o reajuste médio seria de 10% para cada filho. É praticamente a mesma porcentagem que a maioria dos colégios brasileiros deverá aplicar.
Segundo o levantamento feito por uma consultoria educacional com cerca de 300 escolas pelo país, o reajuste médio das mensalidades para 2023 chega a 10,9%, bem acima da inflação. Essa é a maior alta dos últimos 4 anos. A razão para isso, de acordo com outra pesquisa feita com quase 1.500 colégios do país, seria o endividamento de 70% dessas instituições, acumulado ainda ao longo da pandemia. Este especialista em finanças concorda. Ficou um tempo defasado, vamos dizer assim, as receitas da escola em relação à sua tabela de custos, o que acaba fazendo com que exista uma pressão maior para que o reajuste que seja feito realmente seja um pouco maior do que a inflação. E não só as escolas convivem com os reflexos financeiros deixados pela chegada da Covid-19, mas muitos pais que ficaram inadimplentes e deram aos colégios mais uma razão para o aumento das mensalidades. E é claro, não tem outra forma. Isso acaba sendo repassado para o custo geral de todos os outros que estão pagando, porque precisa de dinheiro para efetuar os pagamentos de todos os custos, a manutenção do prédio, a folha, os salários materiais que são usados, energia elétrica. Então, é um custo bastante alto e que, de alguma forma, precisa ser coberto. Por isso, pela Lei 9.870, de 1999, as escolas particulares têm autonomia para aplicarem o reajuste que for necessário para repor a variação de custos para o próximo ano. Mas tudo comprovado por meio de planilha. Isso é um trabalho que precisa ser feito muito esmiuçadamente por cada uma das escolas, identificar exatamente quais foram os custos que subiram, comprovar, inclusive, esses custos para que se possa ter uma negociação. O especialista em finanças recomenda a união dos pais para que eles e a escola possam chegar a um acordo que seja viável para todos. Para que possa existir, tanto de um lado, o equilíbrio financeiro da escola, senão ela deixa de existir, como também por parte dos pais, aquilo que não venha a onerar tanto, de modo a fazer com que ele não possa mais manter a criança naquela escola. Marcos Sarmento ainda lembra que, além da negociação em grupo, instituições de ensino também costumam avaliar as particularidades de cada família, como foi o caso da Ana. Depois de encontrar um novo colégio para os filhos, ela avisou a escola onde estudam desde pequenos sobre a possível troca, mas recebeu uma contraproposta: manter as mensalidades atuais, sem aumento. Com essa proposta de reajuste zero, a gente decidiu mantê-los lá pela questão da adaptação, né? Eles já estão lá há muitos anos, a gente gosta da escola, uma escola muito boa. Então, com essa proposta, a gente resolveu mantê-los na escola atual mesmo. Pais ficam felizes e os filhos mais ainda? Mais ainda, porque o mais velho, ele já tinha aceitado, mas ele estava muito chateado. E aí, quando a gente veio aí com essa notícia de que conseguiríamos mantê-lo lá, ele ficou muito feliz. Foi o que mais ficou feliz, né? Não tem jeito, sempre pesa no bolso. E olha, essa edição fica por aqui. Agradeço demais a sua companhia. Uma ótima tarde para você e até amanhã.